De volta com o Jornalismo São Francisco, 8h07. Jornalismo São Francisco, bate-rebate, entrevista. Evaristo Pereira, Victoria Ellen, olha, o microempreendedor individual, o MEI, deve ficar atento às mudanças que começaram a valer, né? O modelo empresarial é uma das principais alternativas para formalizar um negócio no Brasil. Os empresários ou pessoas que desejam começar a empreender devem entender quais são as principais alterações neste ano. Pois é, e sobre esse assunto nós vamos conversar com a Franciele Dias, que é contadora e administradora da Cardoso Dias. Já se faz presente aqui nos estúdios da São Francisco, né, para conversar conosco em relação a esse assunto importante. As principais mudanças, né, Jonathan? Exato. Do programa este ano. Bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, pessoal. Uma satisfação estar aqui. Bom dia, ouvintes. Vamos falar sobre esse assunto, então. Sim, nossa entrevistada é que é prima da nossa colega de trabalho, da parte do comercial da RDR Rádio de Resultado, Érica Eugênia. Então, literalmente, ela está em casa hoje e vai trazer, é claro, muito conteúdo importante para os nossos ouvintes. Franciele, a principal mudança seria a contribuição, né? Quanto fica a questão do reajuste? Bom, vamos lá. Toda a contribuição mensal do MEI, ela é com base no salário mínimo. Então, toda vez que o salário mínimo é alterado, ela também altera, né? Então, o salário mínimo vigente agora é de 1.302. O governo dia 12 até falou que nesses primeiros meses do ano não vai ter alteração para 1.320, né? E esse valor, ele é calculado, o valor da contribuição, ele é 5% sobre o salário mínimo. E também sobre essa contribuição tem um acréscimo de ISS e ICMS. O ISS é R$5 e o ICMS é R$1. Então, para esse MEI, né, ele pode contribuir hoje com 65,10 referente ao INSS, que é esse 5% sobre o salário, mais R$5 se ele for um prestador de serviço, porque o ISS ele é um tributo, né, em cima da prestação de serviço. E R$1 que ele vai contribuir com R$66,10, porque se ele for um comerciante, né, que aí ele vai contribuir com o ICMS. Certo, você falou que a contribuição é baseada no valor do salário mínimo, né? Então, e em relação a quanto fica o valor do imposto, né? Subiu para quanto? Depende da atividade, como é? Sim, depende da atividade. Se você é um prestador de serviço, você pagava R$65,50. Hoje você vai pagar R$70,10, né? Agora, se você era comerciante, você pagava R$61,60 mensalmente, e agora você vai pagar R$66,10. Então, esse valor subiu R$4,60, que é a mesma proporção do salário mínimo, né? Da alteração de 7,45%. Para o ouvinte, talvez não tenha muito conhecimento dessa área, Franciele, o que é o MEI? Quem é MEI atualmente? O MEI, ele é aquele empreendedor que deseja regularizar a sua situação, né? Ele começou a trabalhar, começou a prestar serviço, comercializar algum produto, então ele pode ter o CNPJ. Para isso ele precisa fazer o registro junto à Receita Federal e aos órgãos estaduais e municipais, e para isso ele pode tirar o CNPJ, né? E fazer as inscrições. Então, ele vai se regularizar, ele vai poder emitir nota, ele vai poder ter um acompanhamento contábil também, e acaba sendo mais vantajoso, porque se o MEI ele tem um acompanhamento contábil, ele consegue fazer uma distribuição de lucro, pagar menos imposto na pessoa física, né? Ou seja, é muito importante essa adesão ao MEI, né? A pessoa pensa, vou pagar muito imposto, vai ficar mais pesado para mim, mas a adesão tem muitos benefícios. Sim, ela tem esses benefícios previdenciários, por exemplo. Ele vai ter direito a contribuir para a aposentadoria, ele também vai ter direito a auxílio-doença, auxílio-maternidade, também ele tem para a família, né, caso ele venha a faltar, tem auxílio-morte, né, a pensão por morte, e o auxílio-reclusão também. Então, ele é bem vantajoso porque ele vai ficar segurado, né? Caso ele não tenha a carteira assinada. Vai ter um valor, né, que ele vai contribuir para a Previdência, né? Mensalmente. Sim, mensalmente. Né? A guia, ela é composta desses 3 tributos. Então, se você é prestador de serviço, você vai pagar INSS e o ISS, que é o Imposto do Serviço e a Previdência, né?
Quem é comerciante vai pagar o ICMS e a Previdência, e quem presta serviço e comercializa, por exemplo, uma motopeças, né, que presta serviço, assistências técnicas também, eles vão ter as 3 contribuições, né, o INSS para a Previdência, o ISS para o município e o ICMS para o Estado. Então, pelo menos o que eu observo nas palavras da Franciele, vale escrever que não é, digamos, um custo, né, e sim um investimento para esse empreendedor, Franciele. Sim, se você tem também tem que ter um pouco de planejamento, né? Porque às vezes a gente tem uma pesquisa da Receita Federal de 2020 que 29% dos MEIs eles encerram a atividade em 5 anos. Isso se dá por alguns motivos, um deles é a falta de entendimento da gestão. Então, às vezes, vou abrir um MEI, mas aí abre, deixa lá parado, né? Não regulariza, não contribui mensalmente. Aí acaba que ele perde esse benefício de ser segurado do INSS, né? Se você não tiver as contribuições. Além de acumular uma dívida lá, ter as guias e ficar acumulando, virar aquele bolo de neve. Exatamente. Então, essas são explicações, já temos participações de ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a Franciele Dias, contadora e administradora da Cardoso Dias. Houve mudança no nome? Não se usa mais o CPF, Franciele? Não, porque a LGPD, ela trata, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi instaurada em 2018, né? E ela trata alguns dados como sendo sensíveis, o CPF é um deles. Então, se você tem o nome do contribuinte, o nome do empreendedor, com o CPF dele, ele pode estar sujeito a fraudes, né? Porque qualquer pessoa consegue consultar um CNPJ. Então, como é um dado público, eles resolveram fazer essa alteração para que aí os primeiros 8 dígitos do CNPJ venham antes do nome do empreendedor. Então, aquele empreendedor que deseja fazer essa atualização para retirar o CPF do nome, ele pode entrar também no site do MEI, fazer uma alteração de atualização cadastral, né? E aí o CNPJ dele já vai sair com um novo modelo. Franciele, nós já temos, né, participações aqui no 9633-2240, né, Jonathan? Exatamente. O ouvinte Renner participa conosco. Eu gostaria de perguntar à contadora se o servidor público municipal poderia ter uma segunda renda utilizando o MEI como segunda renda. Se isso é possível ou se não é. Obrigado, bom dia. Bom dia, a participação do ouvinte Renner. Bom dia, Renner. Depende do cargo dele, né? Se o cargo dele não permitir que ele tenha um CNPJ, aí ele não pode. Mas tanto o servidor público quanto uma pessoa que tenha o CLT, né, que seja um CLTista, ele pode ter MEI sim. Então ele vai ter que observar a questão do contrato dele? Isso, ele vai ter que observar a questão do contrato. Temos aqui uma outra pergunta para você, Franciele. O limite de faturamento anual sofreu alguma alteração em 2023? Essa nova lei que está para ser votada agora em fevereiro, quando o pessoal da Câmara voltar do recesso de final de ano, ela prevê que o faturamento que hoje é de R$81 mil anual, pode ser de R$144.984,41. E essa alteração ela é muito boa porque, além de ter muito tempo que não altera esse faturamento, muitos MEIs também freiam as atividades para poder não ultrapassar o MEI, não mudar para microempresa, né? Então, ele também vai ter essa atualização anual com base na inflação. Então, não vai ficar esse valor de 144 sempre, né? Vai sempre ter uma atualização. E se o imposto estiver atrasado, estiver acumulado, é possível negociar, parcelar? Sim, é possível parcelar, desde que você faça a declaração anual corretamente, né? Então, tem MEI que deixa de fazer essa declaração também. Então, porque a declaração você confessa seus débitos e também informa para a Receita se houve faturamento, se houve contratação de pessoal. Então, você precisa realizar essas declarações, que é a das NC-MEI, todo ano, né, até 31 de maio, a partir do início do ano, e aí você consegue fazer o parcelamento. Essa nova legislação permite que o MEI possa parcelar mais de uma vez, né? Porque hoje você pode parcelar uma vez, um débito, e não pode ter um outro parcelamento, na verdade. E aí, agora, com essa mudança, você vai poder ter mais de um parcelamento. Ou seja, por exemplo, se esse microempreendedor individual observar que o negócio dele está crescendo, é claro, ele atuando, e sobre essa migração para a contratação de empresas,
É simples esse processo, Franciele? Ele é como para o contador é simples. Entendi. Mas ele precisa de algumas situações, né? Precisa ter um registro na junta, que é o registro do contrato, que o MEI ele não tem um contrato, mas tem um comprovante de MEI. Né? Ele precisa de um registro no contrato, aí ele passa a pagar as taxas, né, de alvará, as taxas de certificado de bombeiros, né? Entendi. Ele precisa fazer toda essa regularização e ter um contador obrigatoriamente. Hoje o MEI, ele não tem a obrigação de ter um contador, mas é importante ter, para caso ele queira fazer distribuição de lucro e organizar a questão da pessoa física dele, né? Agora, quando ele migra para uma microempresa, ele precisa fazer todo esse registro junto aos órgãos e obrigatoriamente passa a ter a contabilidade, cumprir com essas obrigações fiscais, né? De se ele for enquadrar no Simples, se ele for enquadrar em outro regime tributário. Se a pessoa tiver uma outra profissão, por exemplo, caminhoneiro, né? Ele pode ser caminhoneiro? Sim, em 2021 surgiu a modalidade de MEI caminhoneiro. Ele veio justamente para abraçar esse autônomo, sim, né, que precisa ter esse registro e para também aliviar um pouco o desembolso dele, né, porque o que muda do MEI, dos outros MEIs para o MEI caminhoneiro? Primeiro é a contribuição previdenciária, que no MEI normal é 5% sobre o salário mínimo e no MEI caminhoneiro é 12%. Então ele vai pagar uma guia mensal inicialmente de 156, já é mais alto. Mais alto, né? E aí ele também está obrigado se ele for prestador de serviços, assim, tem algumas, dentro das atividades lá, ele pode contribuir com ISS ou ICMS. Então, se ele contribui com ISS, também acrescenta R$5, e o ICMS, R$1 esse valor de 156. A principal mudança é essa, e quem for transportador de cargas, né? Não transportador de pessoas, só transportador de cargas. Se ele tiver um vínculo com determinada empresa, por exemplo, de logística, ele não se encaixa, então, no MEI caminhoneiro. Ele não seria individual, ou sim? Se ele quiser prestar serviço para outras empresas, usando um CNPJ à parte, aí ele pode. Entendi. Agora, se ele tiver com a carteira assinada com a empresa, não é possível a adesão, né? E como é feita a adesão, Franciele? Também pelo portal do empreendedor. Ele primeiro precisa, todos os MEIs, ele vai seguir a mesma regra. A diferença para o MEI caminhoneiro é que ele precisa de um registro na NTT, né, que é o registro de transporte de cargas. E ele vai seguir o mesmo procedimento. Vai precisar de ter uma conta Gov, que é uma conta que você abre gratuitamente na Receita Federal. Ela é como se fosse uma validação sua, né? Então, você pode assinar contratos, documentos, você pode abrir empresa e encerrar com essa conta Gov, desde que ela tenha nível prata ou ouro, naqueles níveis de segurança da Receita Federal. E você precisa dos seus documentos pessoais e do local onde você vai exercer a atividade, do jeito que você vai exercer. Precisa de ter um endereço físico no município, né? Para poder ter essa inscrição municipal e conseguir emitir nota. 8h20, Suavá. O nosso WhatsApp está bombando aqui de participações, e a gente vai então para o intervalo comercial. E na sequência continuaremos essa nossa entrevista com a doutora Franciele Dias, contadora e administradora da Cardoso Dias. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida, talvez não tenha sido esclarecida ainda durante a entrevista, aproveite o intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna, trazendo mais novidades para você, ouvinte 97, aqui no programa Bate Rebate. 8h21. Ilha de possibilidades. Jonathan Cavalcante, Evaristo, contador. Aqui quem está falando é Diego Fernando, aqui do Aldeia dos Sonhos. Eu queria estar sabendo a respeito do MEI. Eu abri o meu em 2020, mais ou menos nesse período, na pandemia, no começo da pandemia. Devido aos apertos e a abre e fecha dos comércios, eu fiquei com as guias atrasadas. E virou aquela bola de neve. Eu queria saber como é que eu faço para estar regularizando e pondo meu MEI em dias, se tem que pagar tudo de uma vez, ou eu consigo ir em algum lugar e parcelar essas guias. Obrigado, Diego, pela participação. Bom dia, Diego. Primeiro, você precisa verificar se você não foi desenquadrado, porque também o atraso das contribuições, você pode ser desenquadrado do MEI, né, e enquadrado automaticamente como microempresa do Simples Nacional. Caso você não tenha sido desenquadrado, você pode procurar uma contabilidade, né, a Cardoso Dias, de preferência. Aqui aquela propaganda 07, claro. Que é para verificar a situação e solicitar o parcelamento. É possível sim você parcelar. O valor da parcela não pode ser menor que R$60.
Então você já vai preparado para um valor maior de 60 e o valor máximo de parcelas é 60 parcelas. Temos outra participação, né, Jonathan? Isso, Evaristo Pereira, a nossa ouvinte Sônia, lá do Jandaia. Oi, Sônia, bom dia. Bom dia, paz e bem. Eu estou com uma dúvida aqui. Eu tenho uma confecção e eu pago o INSS autônomo. Aí eu queria abrir o MEI. Eu quero saber qual o primeiro passo que eu tenho que fazer e se isso não vai me prejudicar futuramente, se eu mudasse uma coisa para outra. Obrigada, viu? Obrigado, Sônia, lá do Jandaia, pela participação. Então, ela paga o INSS autônomo e com o microempreendedor individual como MEI. Tem alguma alteração? Existe algum impedimento nisso, doutora? O autônomo, ele contribui com 20% em cima da atividade dele, né? E o MEI, ele vai contribuir aqueles 5%. Então, a contribuição dela vai sofrer essa queda, né? Mas ela pode emitir nota, hoje ela é com mais facilidade, porque com essa nova alteração de 2023, a Receita disponibilizou também um aplicativo, né? Já está disponível para Android e iOS, e dá para acessar também pelo site do Simples Nacional para você emitir nota gratuitamente. Então, a principal vantagem é ter essa separação de pessoas, então a pessoa jurídica é separada da física, e poder fazer emissão de notas, né? E contribuir mensalmente com um valor mais acessível, né? Então, no caso aqui da dona Sônia, que ela tem uma confecção para ela, então seria mais benéfico ser MEI. Sim, porque aí ela vai ter mais vantagens. Exato. Né? Mais mensagem, Vavá. É o Márcio fazendo uma pergunta para a senhora. Alô, Márcio, bom dia. Jonathan, bom dia, Evaristo. Eu queria saber da contadora se duas pessoas podem ter o mesmo MEI no nome dos dois. Fazendo grande favor. Obrigado, Márcio, pela participação. Bom dia, Márcio. Não, ele não pode, né? Se vocês quiserem cada um abrir um MEI, sim, pode abrir. Mas o mesmo MEI não tem como, né? Porque é vinculado ao ao CPF da pessoa e é microempreendedor individual, né? Se você quiser fazer uma sociedade, você pode abrir uma microempresa. Porque o próprio nome já diz. Microempreendedor individual, né? Mas não impede da pessoa ser casada ou solteira, gente. Não tem nada a ver com questão de união familiar. Exatamente. O Wilson do Setor Central também traz aqui uma pergunta. Quem é aposentado pode abrir um MEI ou não? A aposentadoria, ele não vai perder, né? Mas, assim, ele vai continuar contribuindo, mas também não vai afetar no valor da aposentadoria dele. Pode abrir, mas não vai aumentar, se for, porque vou explicar, né? Porque muitas pessoas abrem achando que vai aumentar a contribuição e vai aumentar também o valor que recebe de aposentadoria, né? Então, não tem problema em abrir, desde que esteja dentro daquelas atividades, não vai perder o benefício, mas, né, tem não vai alterar também o valor que você recebe. Aumentar a aposentadoria é outro processo, né? Isso, não tem como, né? Depois que você recebeu, não tem como você aumentar, né? Você faz uma análise. Revisão? Pode ser. Na revisão, sim. Mas eles têm que entrar com o processo, ele é bem trabalhoso. É outro departamento. Já são outros 500, né? Exatamente. E Franciele, a sua observação nesse período em que passamos da pandemia, né? Muitos microempreendedores individuais, digamos, não tiveram renda, até você explicava isso. Se a pessoa teve renda ou não, ela tem que pagar essa contribuição. Qual foi a sua percepção sobre a nossa cidade, a nossa região? Houve muita desistência, as pessoas que deixaram de pagar a contribuição mensalmente? Houve, porque às vezes você saía do seu trabalho, né, para poder abrir essa empresa, deixava de contribuir quando voltou para o trabalho, né, e esqueceu o MEI, deixou de lado. Houve uma procura maior, porque teve uma facilidade, o pessoal com dinheiro em mãos também tem mais capacidade de fazer o investimento. Então, houve um aumento na abertura de MEI, mas também, agora que os procedimentos estão voltando ao normal, né, há um esquecimento, né, e é importante ressaltar que não é bom esquecer. Se você abriu, fecha, se você não estiver utilizando mais, fecha, né, para não gerar esses problemas fiscais. Uma bola de neve, principalmente em questão do valor a ser pago, né, porque existem juros também, multas em cima desse atraso. Multas e juros, a atualização, a multa ela não pode passar 20% do valor, né, mas os juros ele é atualizado mensalmente. Entendi. Então, por exemplo, a gente talvez tenha algum ouvinte que nos acompanha neste momento que até então é um trabalhador, digamos, anônimo.
não é MEI. Qual é o primeiro passo que ele tem que adotar a partir de agora para ser um microempreendedor individual? Ele precisa primeiro abrir a conta Gov dele, né, se ele não tiver. Então, se ele já tiver tirado um e-título, uma carteira digital, um CNH digital, provavelmente ele já tem esse Gov. Verificar se é nível prata ou ouro, que é os níveis de segurança da Receita Federal. Ver se a atividade que ele quer exercer está dentro da listagem do MEI, né? Ele consegue fazer essa abertura sozinho no site do empreendedor, mas a gente sempre aconselha a procurar uma contabilidade. Não é um bicho de 7 cabeças não, mas para facilitar para a pessoa, então procurando um contador, de confiança, isso pode ser feito. Pode sim. E a Cardoso Dias tem uma contabilidade consultiva, né? Então, além da gente abrir a empresa, a gente também orienta o empreendedor. Mais alguma pergunta, Vavá? Apenas para dizer que o microempreendedor... As minhas dúvidas eu consegui sanar com a professora. Já foram dissipadas? Sim. Pronto, né? Então, o microempreendedor de individual deve ficar atento, né? Essas mudanças que começam a valer. Isso. De agora. Elas primeiro vão passar pela última votação e depois vai para a sanção da presidência, né? Então ela vai passar. Não foi sancionada. Ainda não. Ela vai ser votada agora em fevereiro, né? Porque foi em caráter de urgência antes do recesso de final de ano. E depois que finalizar a votação, vai para a sanção do presidente. Ou seja, então, pelo menos nesse mês de janeiro e fevereiro, o valor a ser pago de cada contribuinte continua o mesmo, né? Não deve só sofrer alterações. Sofreu alteração só por conta da alteração do salário. O salário oficial hoje ainda é 1.302. Se for alterado o salário novamente, também vai ter essa alteração de contribuição mensal. Que provavelmente será alterado para 1.320. Isso, a previsão é que isso. Previsão. Vamos aguardar o razoamento também desse assunto. Então tá certo, Franciele Dias, contadora e administradora da Cardoso Dias. Muito obrigado pela presença aqui conosco, trazendo esse esclarecimento aos nossos ouvintes. Parabéns a você pelo trabalho e até a próxima. Obrigada, agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes que participaram. Muito obrigada, gente. 8 horas e 35 minutos. Bate e rebate, o jornalismo que você confia.